Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na nossa queridíssima Bodega do Sertão. Você se sente dentro do sertão, eu também, meu convidado também, tá tudo bom, não é? Bom, o meu convidado de hoje parece que eu vejo todo dia, mas não tem problema não, porque quando a gente senta aqui é um e outro, não tem nada uma coisa a ver com outra, a gente realmente vai conversar sobre o Tribunal de Contas e vai conversar sobre coisas muito boas. O presidente, eu ainda posso dizer o novo presidente, porque depois de 60 dias, a gente juntos ali não conseguia trazer o homem, porque o trabalho é tão grande que você não pode imaginar. Otávio Lessa, como vai? Geraldo, 60 dias mesmo, quase, né? 60 dias, porque nós não tivemos oportunidade de ter uma transição e, na verdade, ficamos logo no mês de janeiro, que é um mês que a parte pública demora a começar a caminhar, né? E aí nós temos dificuldade. Com certeza. A burocracia, ela passa em todos os lugares e a gente precisa de outros setores e outros poderes que a gente possa se movimentar. Mas, graças a Deus, está chegando agora, está acalmando, a coisa está... Tanto está acalmando que eu estou aqui hoje. Não, exatamente. Isso é uma prova incontestável. Mas mesmo assim, ele dizendo que está acalmando, gente, esse programa está sendo gravado às 5 horas da tarde, ele foi almoçar às 4. Então vocês imaginam que a calma não é tão grande assim, não, Otávio? Não. Vai devagar. Devagar, mas está aí. Está aí. Bom, Otávio, eu tenho que começar por uma pergunta que todo mundo me faz todo dia e ficam publicando da imprensa sem saber como é, que é a questão do concurso público que você já declarou que tem que fazer, que vai precisar fazer, mas é preciso esclarecer bem esse povo, que é para não pensar que nós temos 60 vagas, que vai ter 60 vagas ocupadas imediatamente. Explique aí para o povo. Então, na verdade, até as vagas existem até mais do que 60. Claro. O problema é a capacidade financeira de nós podermos pagar esses funcionários que venham a fazer o concurso, se habilitar e passar e ser chamado. O problema é que essa questão financeira, ela limita a gente. Então, essa limitação, como no passado eu tinha feito uma solicitação de aprovação do concurso para o Poder Legislativo e não foi bem entendido, ou seja, faz mais de 4 anos, 5 anos já, e esse concurso ficou paralisado e, obviamente, a gente agora, uma nova gestão, a gente está tentando, vamos dizer, ver onde é que precisa afinar os ponteiros com o Legislativo. E aí, com a experiência do conselheiro Fernando Toledo, que já foi presidente da Assembleia e tal, a Assembleia fica muito assustada quando vê muita vaga, muitos pedidos com relação ao tribunal. A gente tinha pedido uma proposta na época de 300 vagas para ser diluído se tivesse os recursos financeiros e em 4 anos. Mas não foi possível. Então a gente está agora vendo o seguinte, vamos apagar o incêndio, pelo menos vamos pedir na faixa de 60 vagas. Essas vagas, qualquer carreira que a gente pedir, o salário foi criado de uma forma que ele não vai interferir nos já existentes, nas carreiras existentes, e é uma carreira nova que está sendo criada para qualquer técnico. Pode ser um técnico de engenharia, um técnico de direito, um técnico de administração, um técnico de contabilidade, ou seja, esse técnico que será chamado após a sua aprovação, ele será chamado, não é como nem os 60 de uma vez, vai ser chamado 10, 15, o que for, conseguindo, porque a gente vai depender também da parte orçamentária financeira
que aí já não depende mais do legislativo, depende do executivo. Perfeito. Então, a gente tem que andar com o pé no chão. E a dificuldade maior é que a gente hoje já tem mais inativo do que funcionário ativo, e essa dificuldade, mas não quer dizer nada, porque nós, em Alagoas, ainda não conseguimos ter um fundo previdenciário que desse a folga natural que qualquer estado tem. Exato. E quando você aposenta o funcionário, obviamente abriu uma vaga. Perfeitamente. E você fazer o concurso para suprir aquela vaga. Infelizmente, com relação a esse fundo, hoje ele não funciona ainda assim. Hoje, o nosso duodécimo mensal corresponde aos ativos e inativos, ou seja, ele estando aposentado ou estando no ativo, ele está contando para o nosso duodécimo como uma despesa. Ela não elimina essa despesa porque ele se aposentou. Então eu fico com a dificuldade de ter que arrumar com o legislativo e o executivo uma aprovação e um aumento desse duodécimo no sentido de mostrar que a deficiência de servidores está grande e que a gente precisa suprir até que a gente venha ter uma estabilidade no fundo previdenciário do Estado de Alagoas, que é o que a lei determina. Infelizmente, por questões financeiras, é que o governador e os governos não conseguiram lastrear esse fundo para que ele viesse suprir a necessidade dos aposentados. E por outro lado também é bom explicar isso muito claro para o nosso telespectador, que é essa questão à medida que você vai tendo mais aposentados, determinadas vagas, elas precisam ser supridas por técnicos, não é verdade? E você tem as dificuldades, vamos dizer assim, por função. Por função, exatamente. Eu cito muito a função da engenharia, porque só tem um engenheiro. Como é que o tribunal pode desempenhar bem o papel, você tendo um engenheiro, mesmo que como a gente faz do limão à limonada, trazendo estagiário, trazendo através das funções dos comissionados, para ajudar, no caso da engenharia, mas sobrecarrega um engenheiro efetivo. Exatamente. Que ele tem, independente do trabalho, vamos dizer assim, que ele não fez o trabalho todo, mas ele precisa para ler para aprovar. Muito bem. Então fica difícil. Meu caro Otávio, eu estava conversando ainda essa semana com um jovem gestor, um jovem prefeito, que é o Zezeco, lá da Barra de São Miguel, e a gente falava exatamente sobre essa questão da qualificação dos gestores da classe, que é uma menina dos seus olhos, sempre foi. E a gente conversava sobre por que acontece tanta displicência quando o Tribunal de Contas está ali, à disposição sempre, para levar os ensinamentos aos gestores e de graça. Olha, Geraldo, efetivamente eu não sei explicar o porquê que a gente não tem uma grande demanda dos prefeitos, dos presidentes de câmaras, ou seja, dos gestores do modo geral. Porque a nossa escola, nós já cantamos e decantamos essa proposta, está à disposição para que possa fornecer treinamentos aos servidores, sem custo nenhum, que esse treinamento, dependendo do tamanho da turma, dos municípios, da sua posição geográfica, a gente pode fazer itinerante, uma parte no sul, outra parte no norte, outra parte no agreste, no sertão, e a gente maximizar maximamente tudo que a gente puder no sentido de ser os servidores o grande beneficiado disso tudo. Eu acho que é uma cultura, nós estamos tentando mudar essa cultura. Hoje mesmo foi aberto um seminário para discussão financeira, ou seja, o que foi depois da Constituinte, o que representou a mudança da Constituição de 88 com relação às dívidas, os créditos e débitos dos municípios, né? Então a gente está aprofundando. O conselheiro Anselmo já passou pela escola, está tentando dinamizar nessa linha, além de aprofundar discussões entre as pessoas, vamos dizer assim, multiplicadoras de informação, pessoas da sociedade como um todo, os servidores, os prefeitos, os vereadores, que a gente possa, com isso, alertar a população e trazer proposta para os nossos, como é que se diz, os nossos representantes na Câmara Federal. E a propósito disso, é preciso também que a sociedade aprenda a cobrar dos seus gestores, não é? Mostrar para os seus gestores que existe o Tribunal de Contas que está ali para fiscalizar as contas e por aí vai. Ou seja, essa aproximação do tribunal com a sociedade ou a sociedade com o tribunal, você não acha que isso talvez seja uma outra menina dos seus olhos agora nessa nova gestão? Sem dúvida. Eu acho que essa aproximação ela tem que vir
Com isso que a gente está fazendo aqui agora, ela tem que vir com a sociedade entendendo o trabalho do tribunal, cobrando apenas o que ele pode dar, o que a Constituição determinou, e para a parte da parte de treinamento, tanto dos servidores internos como da parte externa, que são jurisdicionados, nós possamos colaborar em muito. Espero que os prefeitos agora possam entender isso e aos poucos ir pedindo aquilo que eles necessitam e que possam atender aos seus servidores, e automaticamente vai melhorar sensivelmente a sua gestão na hora da prestação de contas. Eu gostaria que você dissesse, por exemplo, ao público telespectador, aquele que não sabe, que ainda diz assim: eu conheço o Tribunal de Contas como o Palácio de Vidro da Fernandes Lima. Não tem nada a ver. Eu queria que o nosso presidente dissesse a você como é que funciona aquele Palácio de Vidro por dentro e como funciona. Não, Geraldo, eu acho que é exatamente, eu nem culpo a sociedade. Eu acho que é a gente que tem que arrumar o meio de comunicação para que ela possa entender. Ela possa entender quando cobra a gente na rua assim: vocês, por que isso não faz nada? Eu não vi vocês fazerem nenhuma prisão, nenhuma... E eles não entendem que nós não somos polícia. A gente fornece a matéria-prima para que o Ministério Público possa efetivamente analisar aquilo que foi dado para ele através das prestações de contas, daquilo que foi analisado das contas dos gestores, e havendo alguma falha, eles entendam que aquilo recaiu em algum crime ou alguma coisa da lei, e ele possa solicitar, na verdade, a justiça, busque a apreensão, que ele possa definitivamente, o que ele entender, ainda vai solicitar o judiciário. É verdade. Não, mas eu insisto em dizer uma coisa que realmente, cada vez que eu converso com as pessoas sobre isso, as pessoas entendem. Tudo que está acontecendo aí hoje, em termos de justiça, sobre corrupção, nasceu num Tribunal de Contas. Sempre nasceu num Tribunal de Contas. Eu acho que 90%, pelo menos, nasceu de algum Tribunal de Contas. Não é verdade? Através de quê? De contas erradas, de descobrir onde é que estavam os mal feitos. O Tribunal de Contas, quem envia o Ministério Público? Nós são 34 tribunais no Brasil. Nós temos 27 do Estado, tem Estado que tem mais 5, que tem Estado... Tem os municipais, exatamente. E tem o Tribunal de Contas da União, que é os recursos federais. Claro. Então, e nós, através da Triconta, estamos muito unidos. Muito unidos, e a gente tem certeza que o tribunal está desempenhando um grande papel. Eu também tenho. Talvez cada vez mais a comunicação dos tribunais tenha que mostrar isso para o povo, e agora aproveitando redes sociais, implementando as redes sociais, que realmente são um grande instrumento e uma nova ferramenta. Com certeza. Não é verdade? E a gente tem que investir, é o nosso foco da nossa gestão, investir em tecnologia. E a gente acabar também com... É muito bom você falar papel. disso. A gente possa, até o final do ano, pelo menos é esse o cronograma que nós temos de trabalho, que a gente possa efetivamente ter o nosso processo eletrônico muito definitivamente. Ele me roubou que a gente ia começar o segundo bloco com isso. Mas não tem nada não, está tudo bem, porque tem uma notícia muito boa em relação a isso. Não é? Muito bem, lembrando a vocês do SESMAC, que é Ensino a Toda Prova, 45 anos de SESMAC em Alagoas. Alagoano na sua essência, em tudo, com 23 cursos de graduação, não sei quantos de pós-graduação e extensão, e está aí o SESMAC dizendo para o que veio. Como também dizendo para o que veio está o SEBRAE, né? O SEBRAE que mostra que o microempreendedor pode se tornar pequena empresa, média empresa e até grande empresa, desde que aprenda a fazer uma das coisas mais difíceis da vida, que é ouvir, saber ouvir. Né? Se você souber ouvir o SEBRAE, está tudo bem. Bodega do Sertão e filé do Zezé. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer:
Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, conversando com o Otávio Lessa, o presidente do Tribunal de Contas. E é exatamente nesse ponto que você deixou no final do primeiro bloco que eu quero reencetar o programa. E perguntando a você e pedindo a você que transparentemente nos diga o que tem sido essas conversas entre você e o presidente do Tribunal de Justiça, que essa semana esteve aqui conosco, o nosso querido Tutimés Ayran, a respeito do processo eletrônico. Olha, nós estamos desenvolvendo uma parceria muito grande com todos, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, graças a essa união que nós estamos tendo, eu acho que nós possamos ter a possibilidade de, com a deficiência orçamentária que a gente tem, a deficiência financeira geral, da gente possa ter esse sonho que eu estou há vários anos almejando, e esse ano Deus me deu a oportunidade de voltar à presidência, e eu quero concluir esse sonho, que é o sonho que vai dar para o tribunal a sua liberdade, a sua eficiência, como a gente pretende, como a gente está vendo do modo geral, fora em outros estados que tem a possibilidade de ter um duodécimo fantástico. Tem tribunal que está devolvendo dinheiro para o executivo, no final, naqueles executivos que passaram algum problema, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, como o Distrito Federal, vários. O que a gente está precisando deles, e aí o presidente Tutimés, ofereceu que, se a gente entender que o sistema dele, que ele usa para atividade meio e atividade fim do tribunal, for interessante para o Tribunal de Contas, ele vai ceder gratuitamente o que a gente precisar, sem nenhuma objeção. Temos também parceria com a Quinta Região, TRF, através do desembargador Rubens Canuto, que também ele é o coordenador dessa parte de informática, não só do TRF 5, mas até todos os outros TRF, ele é o desembargador que está com essa missão de modernizar cada vez mais, porque hoje a parte tecnológica, a gente não pode dizer que nunca terminou o trabalho, porque quando você termina, está começando de novo, já tem outra coisa mais nova. Então, o nosso pessoal está trabalhando bastante. A apresentação que teve conosco tem um cronograma que nós estamos acompanhando, que até o final do ano nós possamos já ter o processo eletrônico funcionando. Óbvio que esse processo eletrônico, quando eu digo está a pleno vapor, é claro, nós temos vai ter depois um outro problema. Vamos funcionar daí para frente com o processo eletrônico, mas temos um estoque de processo. Perfeito. Esse estoque de processo, exatamente. A gente vai ter que resolver de uma forma, vamos dizer assim, se puder incluir através de digitalização desse processo, nós faremos. Agora, se não, a gente vai ter que trabalhar com o daí para frente eletrônico, daqui para trás o processo. Muito bem. Agora eu te pergunto uma coisa. E que isso é indispensável no processo eletrônico no Tribunal de Contas, que é a participação dos municípios, dos 102 municípios, para que ele funcione integralmente. Também é preciso que haja uma tecnologia aprofundada nos municípios. Isso é um problema?
Não, eu acho que no primeiro momento não. A gente tem que ter toda a capacidade técnica de absorver. Perfeito. E o programa está rodando a todo vapor para que possamos depois, através de seminários, chamar os municípios, dizer, você tem essa plataforma, que vocês têm que entrar nessa plataforma. Nós precisamos disso, disso, disso. E aí, como a coisa ela é diluída em 102, eu acho até que fica mais fácil. O mais difícil agora é eu ter toda a parte de equipamento, toda essa parte de equipamento, nós não temos como fugir, vamos ter que conversar muito com o governador e tudo, no sentido de que a gente precisa comprar esses equipamentos de informática. Que não é fácil. E não é fácil, mas a gente vai ter porque vamos mostrar para ele a necessidade, e eu tenho certeza, a sensibilidade do governador, e o governador é jovem, antenado hoje em tecnologia, eu não tenho dúvida. Totalmente. Que com isso você reduz. A gente afinando isso, com certeza nós vamos reduzir, vamos ser muito mais eficiente e vamos reduzir a quantidade de burocracia que nós temos no dia a dia. Me diga uma coisa, eu sei que um dos seus sonhos nessa sua gestão é exatamente esse. Reduzir a papelada, entrar num processo eletrônico realmente eficiente. Mas qual é filosoficamente a sua ideia a respeito do Tribunal de Contas como um todo? Não só para a sua gestão, mas na continuidade das gestões e por aí vai. Qual é o teu sonho em relação a isso? Mas, olha, o meu sonho, primeiro é o seguinte, a gente dá continuidade daquilo que a gente plantou desde a gestão passada, no sentido de ter um planejamento estratégico. Exatamente. Eu não acredito que a gente possa evoluir sem um planejamento estratégico. Perfeito. A segunda parte com relação a isso é que a gente, com esse planejamento, a gente vai dar um norte para quem daí para frente da nossa gestão, que seja o presidente. Nós vamos dar uma espinha dorsal para ele que possa dar. E esses passos que foram elaborados e decididos pela maioria dos conselheiros, ou por sua totalidade, ele possa ser cumprido, independente de quem está na gestão. A pessoa pode fazer a forma de gerenciar da forma que quiser, mas ele vai ter que andar de uma forma que a gente está dando um passo cada dia para frente. Muito bem. A gente dando este passo é o sonho do seguinte, e eu não tenho dúvida com relação a isso. A gente tendo a eficiência que a gente precisa ter. Nós temos um processo eletrônico onde a gente vai poder trabalhar quase simultaneamente com os prefeitos e os governadores, vamos dizer, na gestão dele. Ou seja, não ficar atrasado trabalhando 4 anos atrás, 5 anos atrás. E com isso, o que é que onde é que você vai avançar? Que é o sonho. É você eliminar desperdício, é você mostrar para a sociedade que está saindo paralelamente junto a possíveis problemas, não deixando que aconteça, recursos sejam ou desviados ou mal gastos de forma, vamos dizer, por decisão errada de gestores. Com isso, você vai economizar o dinheiro, você vai dar àquela população a possibilidade de ter aquilo que ela está almejando, mesmo com pouco recurso que o Estado tem, dá para o gestor, ou seja, a tranquilidade que a gente acompanhando, ele vai ter, nós não vamos cobrar dele uma coisa depois do leite derramado, nós estamos junto com ele, tentando andar. Esse é o sonho, é tentar. E com isso eu não tenho dúvida que com esses exemplos e a coisa acontecendo desta forma, com esse cronograma, a sociedade vai entender o nosso trabalho e a gente está cada vez mais se comunicando melhor com ela. E aí a gente pode até, no futuro, ser cobrado apenas por aquilo que a gente tem que fazer. E mostrando para a sociedade que o trabalho que nós estamos fazendo... Qual é o verdadeiro papel, qual é o verdadeiro papel e a eficiência dele com relação à necessidade e aquilo que eles estão querendo do Tribunal de Contas. Mas eu não tenho dúvida que com esses projetos e essas coisas acontecendo, isso vai ocorrer com certeza. Bom, por exemplo, em relação ao governo do Estado, que está aí hoje, sem dúvida alguma, realizando um trabalho importante nos últimos 4 anos, no que diz respeito ao ajuste fiscal, isso ajuda muito para que as instituições que são correlatas, que chegam junto com o governo do Estado, possam também praticar a mesma coisa, não é? Sim. E isso ajuda. Claro, é por isso, Geraldo, no começo da nossa fala aqui, eu disse a afinação que nós estamos tendo com o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, as secretarias, as empresas, o pessoal entendendo, e até de uma forma não vejo, também nós estamos tendo o cuidado de não ser, vamos dizer assim, carrasco. O que a gente está querendo vamos dizer assim, a formatação de ser
o fiscal e punir, é o último caso. É o último caso, não. A gente quer estabelecer parceria. Perfeito, não, pronto. É isso que eu queria dizer. Cada vez mais a gente passar para a sociedade que o Tribunal de Contas não é punitivo. Ele ajuda que não haja motivo para punição. É o contrário. Exatamente. Não é verdade? Essa é a proposta. Não é? Você que é prefeito, você que é gestor público, você tem que se aliar ao Tribunal de Contas e não deixar o Tribunal de Contas como se fosse o seu carrasco, você colocou muito bem. É verdade. Não é verdade. por aí? A gente tem essa aí, a AMA, eu tinha esquecido, a AMA tem ajudado muito, a gente tem participado de seminários lá e está sempre aberta. O que a gente precisa é realmente um avanço na mudança cultural. E nós mesmos fazendo esse trabalho de uma evolução tecnológica e de pessoal, um acréscimo desse pessoal, que na verdade não é um acréscimo, é uma reposição daquilo que a gente está perdendo, dessa mão de obra que está se aposentando, que é um fato, não tem como mudar. Vou tocar num assunto porque você tocou nesse assunto, inclusive para a grande imprensa, e tem me perguntado sobre isso. Reeleição no tribunal. Olha, a minha proposta, eu não concordo com a reeleição. Você falou. A minha proposta é que não exista reeleição. Isso aí eu estou aprofundando com meus pares lá, e se for do entendimento de todo, nós vamos até, nós estamos no primeiro ano, a gente solucionar esse problema. Entendeu? Mas ao mesmo tempo... Agora, o que a gente tem que ter é que haja um entendimento, em paralelo à não reeleição, tem que ter um planejamento estratégico, porque esse planejamento é o que vai dar para a gente a tranquilidade no sentido que foi aprovado uma espinha dorsal e nós vamos andar em cima dela. Mas ao mesmo tempo você não acha, e você sente isso na dificuldade do dia a dia, de aprovar rapidamente um planejamento estratégico, de fazer as modificações do processo eletrônico e por aí vai, que 2 anos de mandato é muito pouco? Eu também concordo, mas ele é a regra que foi criada, né? E aí a gente está trabalhando com a regra que a gente tem. Agora, é uma discussão que ela não vai ser decidida por mim, ela vai ser decidida por todos, com relação à quantidade de anos, à não reeleição, ou seja, todos os aspectos. Sim, mas pode ser mudado. Pode, a gente tem que se preparar, aprovar isso em plenário e depois encaminhar para a Assembleia. Na verdade, quem autoriza isso que existe uma lei hoje que determina algumas coisas, datas de eleição, tudo. Perfeito. Não, eu estou insistindo nisso porque, por exemplo, da mesma maneira que você diz abertamente e vai brigar para não haver reeleição, poderia também brigar por um mandato de 3 anos ou de 4 anos, para dar tempo do gestor chegar até o final. Eu acho que eu queria deixar essa responsabilidade, eu vou fazer a minha proposta, que o pleno decida, entendeu? O pleno fique à vontade para decidir e isso no momento certo, ou seja, quando a gente tiver... Tem tempo, ainda tem 2 anos, aí dá tempo tranquilamente de decidir com mais calma, dentro de um cenário calmo, do cenário que as coisas estejam acontecendo. E vamos ver, eu acho que as pessoas lá já têm, vamos dizer assim, uma consciência formada do que é melhor para o tribunal. Tudo bem. E vamos aprovar o que for melhor. Tudo bem. Meu querido Otávio Lessa, é a primeira vez que você chega ao bate-papo depois que assumiu o Tribunal de Contas. Certo, então, se você me permite, eu queria terminar agradecendo publicamente o fato de você ter confiado naquilo que fizemos juntos na outra gestão sua e ter me reconduzido ao cargo de diretor de comunicação desse tribunal, sabendo que esse seu amigo aqui se empenha e se empenhará sempre, não só em nome da própria dignidade, mas em seu nome e em nome daquele tribunal. Muito obrigado e muito obrigado. Geraldo, eu que agradeço. E eu acho que as escolhas que nós estamos tendo, inclusive quando você passa de uma primeira gestão para uma segunda gestão, é pegar o que a gente tem de melhor. Então, o que foi sugerido, o que a gente está fazendo nessa gestão, adaptando melhor e no exemplo que a gente deu de trazer a televisão, de trazer tudo, estamos trazendo uma rádio agora em abril, ou seja, nos comunicando que é o nosso grande problema com a sociedade. Eu seria até injusto de não fazer isso, muito porque obrigado. Tenho certeza que a forma de condução e a maneira, e foi isso que deu esse sucesso dessa primeira gestão, a comunicação foi um sucesso,
Na segunda, não tenho a menor dúvida. Obrigado a você, obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E ele, sempre ele, é ele que manda, mandou dizer que quer, então o encontro está marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.